Comentários do Kiko. Hoje vamos ver mais um comentário sobre uma dúvida recorrente que eu recebo ou via Instagram ou via Telegram. Vou jogar, eu fui olhar, não está saindo na minha descrição o meu Telegram e o meu Instagram, então vou ter que jogar bem no chat daqui a pouquinho, eu vou jogar essas informações. E outra coisa que eu vou pedir a vocês, também vou jogar aqui já no chat, o link do canal Cortes do Kiko, aliás, Cortes do DI, onde a minha filha está fazendo diariamente os cortes do DI News e postando lá. Então, se vocês procurarem Cortes do DI, vocês vão ver o canal onde vai ter os cortes que eu apresento aqui nesse DI News. A gente já falou sobre isso, mas a dúvida continua sendo recorrente e eu resolvi explicar melhor sobre isso. O que acontece se um fundo imobiliário for à falência? Primeiro, fundo imobiliário não vai à falência. Vocês têm que entender o que é uma falência. Uma empresa ir à falência, ela tem que ter vários prejuízos, até que o passivo dela seja maior que o ativo. E mesmo assim, ela tem que não ter perspectiva de renda para poder zerar isso aí. Porque se ela tiver perspectiva de renda no projetado futuro, que vai ter resultado, vai ter isso, ela também não vai à falência, a empresa. Fundo imobiliário não pode isso. Ah, mas tem fundo imobiliário que está alavancado, que tem dívida. Pois é, mas nenhum fundo imobiliário pode fazer dívidas e colocar os seus ativos como garantia. Os fundos imobiliários fazem dívidas e colocam contratos de aluguéis que ele tem, de aluguéis futuros a receber como garantia. Eles não podem, por lei, botar os seus ativos. Então, eles não vão à falência. Ah, mas porventura vão precisar vender os seus imóveis para poder pagar? Sim, vão precisar. Pode acontecer, mas aí ele vai pagar o passivo, então vai ficar no 0 a 0. Ele vai vender, se ele vender um imóvel, ele paga um passivo, o patrimônio líquido fica. Diminuiu o ativo, mas diminuiu o passivo também. Então, o patrimônio líquido é alterado pouco com eventuais vendas de imóveis. Tá certo? Mas bora lá, vamos entender. Então, acho que vocês... Para FIIs não existe falência. Falência de FIIs é conhecido como dissolução ou dissolução. Agora, eu falei aqui na palavra. A dissolução pode ser, mas eu acho que errei aqui. Ou seja, um término de um fim. Quando um fundo imobiliário termina, quer dizer que ali acabou esse fundo. Um fundo investe em ativos e esses ativos pertencem aos donos do fundo imobiliário, ou seja, os cotistas. E esses ativos têm preço teórico que a gente vê no VP. Quando a gente vê VP, é um preço teórico, é uma avaliação teórica, porque a gente não tem, para saber quanto vale mesmo, a gente teria que vender esses ativos para saber quanto vale. E se for vender esses ativos, paga-se as despesas de venda, de modo geral. Se o fundo acabar, vender todos os seus ativos, paga-se as despesas, paga-se os passivos, que dá mais ou menos o valor patrimonial, que o valor patrimonial é o ativo menos o passivo. Vai ter se ele vender todos os seus ativos, vai ter algo próximo ao valor patrimonial, tanto para cima, tanto para baixo. Tem um fundo imobiliário aí que pode acabar, que é o HGPO 11, eles estão colocando acima do valor patrimonial a venda dos seus imóveis. Então, se vender, os cotistas vão ganhar mais do que o seu valor patrimonial. Então, o fundo imobiliário, por ter por trás imóveis ou papéis, no caso de CRIs, eles não vão à falência. Mas podem deixar de gerar renda em caso de vacância de 100%, em caso de uma série de outras coisas. Mas a falência não vão. Então, nesse sentido, podem ficar bem tranquilo quem investe em fundo de investimento imobiliário.